Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Bom dia ou boa noite para quem nos verá fora deste horário. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, teimosamente, nós estamos aqui de volta às 18 horas do dia 10 de novembro de 2021. Para comentar alguns dos principais assuntos do nosso cotidiano, né? Assuntos que têm interferência no nosso dia a dia e na nossa qualidade de vida. Bom, hoje antes de iniciar a nossa pauta de hoje, eu quero renovar aqui um pedido para que vocês compartilhem no Facebook, que vocês curtam o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, e que se puderem, compartilhem isso com os amigos, porque é a forma que nós temos de formar uma consciência política para resistir a esse movimento que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, né? No sentido de impor um modelo econômico que tem piorado muito as condições de vida da maioria dos brasileiros. Bom, hoje o assunto não poderia ser diferente, né? É a aprovação da PEC 23/21, nós vamos tratar disso, tentar explicar o que isso significa e o que realmente, de que se trata, né? E simultaneamente à PEC, a aprovação da PEC, o Supremo Tribunal Federal acaba também, por ampla maioria, né, por 8 votos a 2, acaba suspendendo a aplicação do chamado orçamento paralelo, que é uma distribuição de recursos, né, públicos federais para parlamentares, né, de forma pouco transparente. Então vamos tentar explicar isso também. Vamos fazer aqui uma rápida pincelada das consequências disso e dos dados que nós temos na economia, né? E vamos aqui registrar a debandada que está ocorrendo no Ministério da Educação, né? No INEP, às vésperas da realização do Enem, 29 funcionários de carreira, gente preparada que está no Ministério da Educação há anos desempenhando cargos relevantes, se demitiram porque discordam das políticas atualmente adotadas. Bom, vamos falar primeiro da PEC dos precatórios, né? Também chamada de PEC do calote, e na verdade é a PEC número 23 de 2021. Essa PEC foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados, em segunda votação, por 323 votos a favor e 172 votos contrários, não é? Mas para a gente entender o que significa isso, porque a mídia, né, a mídia comercial, as emissoras de televisão, os jornais não têm muito interesse em informar o povo a respeito do que realmente se trata. Bom, esta PEC não é só dos precatórios. Primeiro precisamos definir o que sejam precatórios, né? Os precatórios são assim, para a gente compreender melhor, é quando o governo tem uma dívida, o governo federal, isso vale também para os governos estaduais e para as prefeituras. Quer dizer, quando alguém tem uma dívida para receber deste órgão público, no caso do governo federal, essa dívida, quando é julgada, transitada e julgada, quer dizer, quando não cabe mais recurso, o governo federal faz uma coisa chamada precatório, que é uma reserva desse dinheiro. Ele coloca lá no orçamento que aquele dinheiro não pode ser gasto porque
aquele dinheiro será usado para pagar determinado tipo de dívida. E esses precatórios são milhões de brasileiros que têm dinheiro para receber do governo federal. São funcionários públicos que ganharam na justiça determinadas verbas de compensação, são pessoas que tiveram propriedades desapropriadas pelo governo, por exemplo, na construção de barragens, não é? São aposentados que têm direito e que a Previdência não reconheceu o direito, e eles entraram na justiça e acabaram ganhando. Então, esse pessoal todo receberia, no próximo ano, em 2022, somando-se todas essas dívidas, dá uma quantia de 44,6 bilhões de reais. É a dívida espalhada para todas essas pessoas. O que esta PEC, quer dizer, essa emenda constitucional faz? Ela altera a Constituição para permitir que o governo não pague isso. Então, é um calote, né? É uma dívida líquida e certa, sobre a qual não cabem novos recursos, se o governo deixa de pagar, autorizado pela Câmara dos Deputados. Isso ainda vai para o Senado. Nós esperamos que o Senado não aprove, né? Mas não temos muita esperança, porque, como todos nós sabemos, o parlamento brasileiro não representa os interesses da maioria da população. Representa interesses econômicos, né? E os interesses econômicos estão sendo contemplados nesse caso. Então, essa é a primeira mudança que o precatório faz. Mas não é só isso. A desculpa para a aprovação desta emenda é a necessidade de ter recursos para financiar um programa que eles substituíram o Bolsa Família, né? Extinguiram o Bolsa Família, que era um programa estruturado, há 18 anos em funcionamento, com cadastros bem feitos, com contrapartidas bem definidas, e era um programa que estava vinculado à necessidade da família. Quer dizer, no momento que a família deixasse de ter a necessidade, ou porque arranjou um emprego e tal, ela abriria a mão, ela perde o direito e outra família é incluída. Eles estão substituindo isso pelo chamado Renda Brasil, que é um programa que tem prazo definido, é só por um ano, não é? E que vai pagar R$400 até R$400 para as famílias carentes, mediante uma inscrição que ainda não está bem definida, não é? E que não tem condicionantes estabelecidas. Então vai ser um festival como foi o auxílio emergencial, onde milhões de inscrições irregulares foram feitas, né, e que até hoje não foi devolvido. Então muita gente aproveitou o trem da alegria e recebeu sem precisar, né? Não que não seja necessário esse auxílio. É claro, no momento que nós temos 20 milhões de pessoas em situação de risco, de fome, e metade da população em situação de risco alimentar, é óbvio que é preciso criar programas para amparar essas pessoas, mas não assim. Mas, enfim, não é só esse programa, né? Não é só o precatório. Aí eles aproveitaram e incluíram o total de dinheiro que vai ser liberado, são 91,6 bilhões de reais. Por quê? Porque eles mudaram a emenda 95, a forma de calcular a correção da inflação do exercício passado. Eles aprovaram lá no governo Temer, primeiras medidas do governo Temer, foi aprovar uma coisa que eles chamavam de essencial, que é o chamado teto dos gastos, a emenda 95. O que essa emenda diz? Que o governo não pode gastar no ano seguinte mais do que o que ele gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Como a inflação está em alta, né, e ela agora bate nos 10,67 nos últimos 12 meses, o que eles fizeram? O cálculo era feito sempre baseado no mês de junho do exercício anterior. Eles prorrogaram isso para o cálculo em dezembro de 2020, o que alargou a inflação e aumentou a correção. Enfim, isso vai dar para o governo, num ano eleitoral, 91,6
1,6 bilhões de reais. Parte para o Renda Brasil, parte para as emendas dos parlamentares, né? E aí nós precisamos saber quando é que dá para confiar no senhor Paulo Guedes. Porque o senhor Paulo Guedes vivia, né, garantindo que o teto de gastos era intocável e que uma eventual quebra no teto de gastos representaria um caos na economia. Muito bem, agora ele próprio está propondo a quebra do teto de gastos e vão gastar esses 90 bilhões acima do teto, né, em ano eleitoral. Então, eu não sei se ele mentia antes, se ele não pensava aquilo mesmo, ou se ele está mentindo agora, né? E realmente esse teto não tem sentido. Eu acho que esse teto não tem sentido, inclusive, né? Por quê? Porque ele não mexe na despesa financeira. E é interessante que o governo deu calote agora nos precatórios, mas os juros dos títulos da dívida, ele não mexeu. Quer dizer, então os rentistas, as instituições financeiras, os grandes investidores do mercado, esses estão recebendo de forma sagrada tudo que tem direito e até o que não tem. Já aqueles pequenos cidadãos que tinham direito a uma dívida, né, por várias razões, tomaram uma tunga, né, foram tungados, e essa é a realidade. Muito bem, esse dinheiro então vai ser usado para as chamadas emendas parlamentares. Para a gente entender bem o que é uma emenda parlamentar. É assim, o parlamentar tem direito de indicar dentro do orçamento do governo federal, o chamado orçamento da União, alguma obra que ele queira fazer, né? E por indicação dele o governo paga isso lá para o município, para o estado dele, a obra é executada, não é? E está tudo certo. Isso já é um desvio de função, porque não é função do legislativo indicar obras. Função do legislativo é fiscalizar as obras, né? É votar o orçamento, é fiscalizar o governo, é determinar prioridades, não é? Fazer boas leis, garantir os direitos dos cidadãos. Mas aí essa barganha já existe. Mas essa barganha pelo menos tinha alguma transparência, porque quando o parlamentar pede a emenda, indica a emenda, e elas foram tornadas obrigatórias quando o senhor Eduardo Cunha era presidente da Câmara, porque até então o governo pagaria ou não, aí passou a ser obrigatória, né, uma parte dessas emendas. Mas agora, no governo Bolsonaro, se criou um outro tipo de emenda. É isso que nós precisamos entender, que é a chamada emenda do relator. O que é isso? É o seguinte, quando vai se votar o orçamento da União, existe um parlamentar que é escolhido pelo presidente da Câmara, que é o relator desse orçamento. O que significa isso? Ele que vai redigir o orçamento, a lei orçamentária. Então ele vai ouvir os vários parlamentares, vai juntar aquilo que o executivo manda e vai elaborar a lei que depois é aprovada pelo plenário. Então esse parlamentar, que no caso é indicado pelo senhor Arthur Lira, né, é que tem o poder de manipular, e é manipular mesmo essas emendas. Por quê? Porque essas emendas são chamadas emendas secretas. Ninguém sabe para qual parlamentar, para que local, para quem vai ser destinado o recurso, então não tem como fiscalizar. Porque pode-se colocar lá nesse orçamento, olha, nós vamos fazer uma ponte lá no município tal, e essa ponte não ser feita. Como ninguém sabe que esse dinheiro foi para o município tal, então não há como fiscalizar, né? Nem o Tribunal de Contas e muito menos o Parlamento. Então é isso que o Supremo Tribunal Federal votou. E é importante entender, o Supremo Tribunal Federal ele não suspendeu a execução, mas ele não mudou, ele não tem poder para isso, né? Ele não julgou o mérito dessas emendas. O que ele deu foi uma liminar pela maioria, né? Maioria ampla, dizendo o seguinte, olha, a aplicação desse recurso fica suspensa
até que se julgue o mérito da publicidade dessas emendas. Não é possível fazer isso de forma secreta. Foi isso que o Supremo... Porque senão vão dizer, o Supremo está atrapalhando. Não, o Supremo está minimizando os danos, porque isso é um absurdo. É óbvio que, se for investigar profundamente, tem muito desvio. E é importante entender que isso não é dinheiro novo. Quando você tira dinheiro do orçamento para as emendas, você tirou dinheiro de onde? Tirou dinheiro da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, porque dinheiro não dá em árvore. O orçamento é o mesmo. Você não vai aumentar o orçamento porque não tem recurso. Então você tira de um lugar e põe no outro. É a história do cobertor curto, né? Puxa de um lado e descobre do outro. E nesse caso, eles estão cobrindo os interesses da fisiologia, da campanha política, porque esses parlamentares vão usar esses recursos no ano que vem para fazer campanha, né? Inclusive as comissões que eles vão levar em muitos casos, e já saem uma vantagem para eleger de novo um Congresso Nacional que não representa os interesses do povo. Se a gente não tiver consciência disso, acabamos reelegendo esse pessoal que está fazendo as barganhas com as emendas. Dizem, porque esse orçamento é secreto, nós não temos os dados, mas há denúncias publicadas no Estado de São Paulo que cada parlamentar desses que votaram a favor desta emenda, dessa PEC do calote, 323, receberam de 15 a 20 milhões de reais em emendas. É só fazer a conta, né? Foi um bom dinheiro que dá aí esses 18, 20 bilhões de reais que estão sendo gastos para financiar a votação, para obter mais recursos para fazer lá na frente outro tipo de negociado. Então é isso que está em curso na Câmara dos Deputados, né? Infelizmente com ampla maioria, porque eles fizeram lá 323 votos, apenas 172 deputados votaram contra. Espero que o Senado, sem muita, eu desejo, mas não tenho grande esperança, que o Senado modifique isso, né? Temos comentários, o Sidney falou boa noite. Boa noite a todos que estão conosco aqui, ao Sidney. O Antônio de Pádua mandou um comentário. Chamaram o teto dos gastos para não fazer investimentos públicos. Agora estão querendo gastar com emendas parlamentares, dando calote para aqueles que aguardam seu precatório há mais de 20 anos. É bem isso. Quer dizer, a justiça, o sistema judiciário brasileiro normalmente é lento, né? Então esses precatórios que estariam para ser pagos agora, muitas vezes são pessoas que entraram com a ação há 10, 15, 20 anos atrás e só agora foi julgado, né? Só agora eles tiveram direito reconhecido e não vão receber. E é bem isso, essa emenda 95, ela é um absurdo, porque ela cortou recursos para tudo, exceto para pagar os juros, os serviços da dívida. Então é isso. Mais uma vez está se fazendo aí uma gambiarra para defender os interesses do grande capital financeiro e o penalizado vai ser o trabalhador. Por que a gente diz que vai ser penalizado, né? Não tenho nada com isso, não tenho precatório para receber, não. Todos vão ser penalizados. Por quê? Essa desestruturação da execução do orçamento, esse festival de emendas, a insegurança jurídica vai travar o país, porque as emendas ficam paga ou não paga, recebe ou não recebe, as obras não saem do papel, então os empregos não são gerados. E esse recurso que desmonta o Bolsa Família para criar um paliativo novo, ele não vem vinculado a nenhum programa de investimentos, né? O Antônio tem razão. Nenhum programa estruturante que diga, nós vamos pôr dinheiro em construção civil, vamos fazer habitação popular, vamos fazer obras de infraestrutura, ferrovias, vamos investir em educação profissionalizante, ciência e tecnologia, em saúde, vamos criar uma cadeia produtiva em saúde pública. Não, nada disso. É simplesmente emenda
parlamentar. E aí você tem muitos desses parlamentares, e é esse aquilo que eu quero fazer com vocês. Fazer aqui um desafio, todos nós que estamos aqui, vamos examinar o parlamentar, o deputado federal, o senador que você conhece, que é da sua região, que você votou nele, ou que não votou, mas sabe que ele foi eleito, né, aí da tua região. Precisamos ver se ele está nessa relação de quem aprovou. É só entrar lá e ver quem votou a favor e quem votou contra. Quem votou a favor dessa PEC levou uma parte das emendas. E esse pessoal vai depois aparecer na campanha política para inaugurar a ponte, dizer que mandou 200 mil para a Santa Casa. Era dinheiro que já era da saúde, que viria fundo a fundo para o município, que eles tiram do fundo de investimento em saúde, em educação, né, e transferem para o parlamentar fazer negócios. Vou dar aqui um exemplo, contar aqui uma história, e talvez isso tenha acontecido muito provavelmente aconteceu em outros municípios do Brasil. Lá em Alagoas existe um município chamado Barra de São Miguel, eu anotei aqui. É um município de 6 mil habitantes, certo? O prefeito desse município, né, de Barra de São Miguel, é o senhor Benedito Lira. Não por acaso, pai do senhor Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Pois bem, esse município de 6 mil habitantes recebeu uma emenda, segundo o jornal Estado de São Paulo, de 3,8 milhões de reais. Não é? Através de um órgão de investimento lá do Nordeste, a Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, que é uma estatal. E sabe quem é o diretor dessa companhia? É o senhor João José Pereira Filho. Por acaso, ele é primo do senhor Arthur Lira e foi indicado por ele para o cargo. Entenderam como é que funciona? Agora, ninguém sabe quem vai executar, qual é a obra, porque não tem transparência. Então, o que o Supremo disse é o seguinte: olha, não pode ser assim. Tem que ter o nome de quem indicou e dizer para onde que vai esse dinheiro, porque senão não tem como fiscalizar. Então é o mínimo que nós esperamos que realmente aconteça, né? O Sidney mandou uma pergunta. Se a Dilma foi caçada por pedaladas, esse calote não seria um triplo mortal carpado? Sem dúvida, né? É lógico, a Dilma foi caçada, ela foi caçada porque ela começou a limpar os ministérios e tirar esse tipo de coisa que nós estamos vendo aí. Entendeu? Então chegou um ponto que não interessava para esse pessoal do Centrão, que essa é a verdade, que é o pessoal que manda no Brasil hoje. O Brasil hoje é governado, basicamente, a gente tem muitas vezes, a gente tem uma tendência de fulanizar as coisas, né? Eu também tenho, é o fulano lá, é o Bolsonaro. Não é assim. Tem todo um sistema de poder, um conjunto de forças que comandam o funcionamento de um determinado governo. No caso do Brasil hoje, do atual governo federal, o conjunto de forças que sustenta e comanda o governo está representado pelo senhor Arthur Lira, que é quem comanda a Câmara dos Deputados, isso ficou claro, né? Com esses negócios em torno das emendas e outros negócios, são indicações de cargos, outras obras que não passam por emendas, enfim. E pelo senhor Paulo Guedes, que é atrelado ao mercado financeiro. Inclusive, recentemente, houve uma houve uma revelação de que ele tem conta em paraíso fiscal, né? 51 milhões de reais depositados no paraíso fiscal, e até agora ele não explicou. Né? E ele representa esse mercado financeiro. Aí você vai falar, mas o que o mercado financeiro tem a ver com as emendas parlamentares e com a PEC? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Onde é que o mercado financeiro vai ganhar dinheiro? Eles precisam aprovar isso tudo, por quê? Porque as emendas são para sustentar o governo Bolsonaro, para não ter impeachment. Então, enquanto os deputados estiverem recebendo a parte deles, eles não votam impeachment. Então é para isso.
Agora, por que é preciso sustentar o governo Bolsonaro e não pode deixar correr risco de instabilidade? Porque atrapalha os negócios. E quais são os negócios? Os negócios em torno das privatizações, sobretudo. Então, estão aí a Petrobras, que já venderam as refinarias, que já venderam a BR Distribuidora, né? Estão vendendo a Eletrobras, vão vender os Correios, parte da Caixa Econômica Federal eles já venderam. E esses são negócios muito rentáveis, porque com a desvalorização do real, os investidores de fora, os fundos de investimento e as pessoas que têm dólar fora, depositado nos paraísos fiscais, trazem esse dinheiro via fundo de investimento e compram muito barato esses ativos do Brasil e vão ganhar dinheiro depois, né? Vão ganhar muito dinheiro, como é o caso dos gasodutos, que eu já contei essa história aqui, da Petrobras, que foram vendidos e em seguida a Petrobras alugou os gasodutos, né? De tal forma que os investidores, neste caso, um fundo controlado pelo Itaú, vão começar a arrecadar o dinheiro. Então é por isso, né? Esses lucros que estão por trás, essas negociatas, porque na verdade são negociatas, é que sustentam esse sistema de poder. Para isso precisa dar as emendas. Entendeu? Precisa azeitar a máquina, por quê? Porque o ano que vem é ano de eleição. E esse pessoal vai disputar a reeleição, a maioria desses parlamentares. E eles têm acertos com prefeitos, com vereadores. Então é importante no seu município, meu amigo, você ver como é que o vereador ali perto da tua casa, se ele faz campanha para esses deputados. Você entendeu? O prefeito da tua cidade, se ele faz campanha e defende esses deputados que votaram a favor da emenda, que estão ajudando a entregar o Brasil, e as consequências, sabe quem paga? Nós. Por quê? É só ver o preço dos combustíveis. Desmontaram as refinarias da Petrobras, né? Entregaram tudo para as importadoras e o preço do combustível, emparelhado com o dólar e com o mercado internacional, está aí. E não tem. Aí agora a conversa do presidente da República, nós precisamos ficar livres da Petrobras. Como assim? Quem indica o presidente da Petrobras é ele, é prerrogativa dele. Né? O governo federal tem a maioria das ações com direito a voto na Petrobras. E é ele que indica o presidente. E se o presidente não exercer o mandato de forma que a União considera adequada, ele pode ser substituído. Então que conversa é essa? A Petrobras não é um ente à parte, ela é uma estatal dos brasileiros. Infelizmente, ela está sendo administrada por esse conluio aí que envolve esse pessoal do mercado financeiro, esses ultraliberais entreguistas, 7 mil militares que estão pendurados nos cargos nas estatais, é muita gente levando vantagem, e aí eles vão passando a boiada, né? No meio ambiente, na questão do emprego, dos direitos sociais, da Previdência, e isso vai se espalhando pelo Brasil afora. Inclusive aqui em Ourinhos, onde tem lá está tramitando uma medida proposta em caráter de urgência, em cima da hora, pelo prefeito, que vai tirar direitos dos trabalhadores, dos funcionários públicos municipais, né? Aqui de Ourinhos. Isso não é diferente nas outras cidades, nos estados. Em São Paulo já fizeram, né? Os aposentados do governo do estado de São Paulo estão sofrendo duramente. E a consequência disso é o quê? A economia está aí estacionada. Todos os países da América do Sul estão revendo a previsão de crescimento para cima para o ano que vem, e nós estamos revendo para baixo, né? Se tudo correr bem, nós vamos ficar estacionados em 2022 e corre-se o risco até de ter uma recessão, mais uma, na economia, considerando que a gente já está com uma economia muito deprimida, né? Se ela cair mais ainda é pior. Bom, o que eu tinha anotado aqui é isso também, a debandada eu já falei, os combustíveis já fiz a relação aqui, e é isso, pessoal. Nós temos que, o que nos resta é aqui formando a nossa consciência, né? E preparando a compreensão, conversando com os amigos,
conversando com as pessoas que nós conhecemos, explicando do que se trata e dizendo que quem vai pagar a conta dessa farra de emendas somos nós, já estamos pagando na forma de inflação. Acabou de sair o índice aí, 10,67% nos últimos 12 meses, o que dá a maior inflação do Brasil desde 2002, a maior inflação mensal no Brasil desde 2002. Então, quem que sofre com isso? O penalizado é o trabalhador. A cesta básica no Brasil está custando R$700. Quer dizer, daqui a pouco o salário mínimo não compra a cesta básica, né? Hoje já é insuficiente o salário mínimo. Então, a inflação penaliza, sobretudo, o trabalhador. Porque o mercado financeiro, não. Os juros já subiram, são juros reais no Brasil, são os mais caros do mundo, e vão subir de novo. Se alguém quiser apostar aí, estou fechando a aposta. Próxima reunião do Copom, vem aí mais uma tacada, pelo menos 1%, pode chegar a 1,5% a mais de juros, né? Juros mais altos, menor capacidade de consumo da população, menor capacidade de investimento das empresas, maior desemprego no momento que o desemprego já é o maior da história. Tá certo? É isso, gente. Não vamos desanimar, vamos continuar resistindo e fazendo da consciência a nossa ferramenta para enfrentar essa forma de governar baseada na espertalice, né? No jeito de ganhar dinheiro fácil às custas de quem trabalha, produz e paga impostos, tá bom? Muito obrigado a todas, a todos e até a próxima. Um abraço a todos, a Rosângela que acaba de chegar aqui.